Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do curso Prototipa. Eu sou o David Art e nessa aula vamos entender as opções de propriedades dos elementos. As opções ficam no canto direito, aqui nessa barrinha direita onde meu mouse está apontando, tá bom? Então, como que funciona essa parte? Primeiro, se a gente não tem nada selecionado, ele vai dar as opções de propriedades aqui da área de trabalho mesmo, né? E mais alguns atalhos. Então, no caso do page, nós podemos mudar a cor de fundo, por exemplo, do nosso espaço de trabalho. Em local variables, é a parte das variáveis, depois eu vou falar sobre isso, uma aula específica, bem legal. Em local styles, ele lista pra gente os nossos styles dentro do documento. Eu vou também mostrar pra você, mas tem alguns aqui que a gente pode criar. A gente vai criar cor, texto, grid. E também tem a opção de exportar, né? Para você exportar os elementos. E aqui ele tá mostrando como que ele exportaria. Exportaria tudo de uma vez, tá vendo? Tudo junto e colado. Mas, ao clicar em um elemento, muda essa propriedade, né? Porque aí a gente pode mexer dentro do elemento mesmo, dar as propriedades dentro do próprio elemento. Ah, só um aquisito de tirar a dúvida, né? Tem um botãozinho aqui de prototype e esse botãozinho nos leva para a parte de prototipação, mas isso daí veremos em uma outra aula, beleza? Portanto, vamos entender como funciona essa parte aqui de propriedades. Vamos destrinchar. Primeiro, nós temos a parte que nomeia o elemento. Então, ele está falando o tipo que ele é, na verdade, né? A nomenclatura dele, a elipse. Mas aqui, se eu mudar o nome dele, por exemplo, colocar o nome de... Eu ia colocar o wall. Vou colocar o wall. Ele não muda. Perceba que ele não mudou a tag, né? A marcação. Então, ele identifica o elemento de acordo com o seu tipo. Tá bom? Aqui em cima. Então, nós temos elipse. Ao lado do texto, nós temos algumas opções. Criar componente, veremos sobre isso. Editar o objeto. E nesse caso seria editar o vetor. Você pode fazer por ali ou simplesmente também dar 2 cliques e editar esse vetor. E olha só, quando eu clico em editar o vetor, também já desaparecem algumas possibilidades da propriedade. Então, de acordo com o que você seleciona, vai dar mais ou menos opções, porque é oriundo do elemento, né? Nós temos as opções aqui de máscara e outras, que inclusive vai ter aula sobre isso, né? Eu já tenho, você está vendo aí. Depois, a gente tem a parte de posicionamento. Então, a gente pode deixar centralizado, alinhado, ao topo, ao footer, né, ao rodapé. Aqui, no caso, ele precisa de uma referência. Essa referência seria o quê? Seria um frame. Então, com um frame, por exemplo, aí sim, ele teria essa possibilidade de alinhar. Então, selecionando o elemento, agora sim, ele tem uma referência para poder alinhar, tá bom? Lembrar também que o próprio frame também tem suas próprias propriedades, tá? Então, tudo isso que eu estou fazendo no vetor, eu também faria no próprio frame, tá? E aí, continuando, nós temos mais opções. Então, abaixo tem o eixo X e o eixo Y, posicionamento. A gente também pode determinar a questão da relação do espaçamento entre o elemento e o frame. Então, por exemplo, aqui está center, top. Mas se eu colocar right, direita e top, fica mais fácil de entender. Então, olha só, eu vou tentar diminuir esse frame. Perceba que ele mantém a mesma distância. Eu vou tentar diminuir, eu estava diminuindo da direita para a esquerda, tentar diminuir de cima para baixo. Perceba que ele não mexe no posicionamento da bolinha. Agora eu vou fazer o contrário. Vamos colocar bottom left. Eu vou fazer o mesmo movimento. Seleciono o frame e dimensiono. Olha como já dá diferença. Agora, se eu vir para a esquerda, ele faz o reverso que a gente tinha feito com top right. Então, esse posicionamento serve quando a gente está criando protótipos e quer deixar o elemento em um determinado posicionamento, tá bom? Por padrão, ele vem center top. Se eu selecionar aqui center top, mas você pode mexer da maneira que você quiser, tá bom?
Depois a gente tem a angulação, você pode também mexer. E você pode rotacionar, você pode flipar, ou seja, inverter horizontalmente ou verticalmente. Essas opções, inclusive, não tinha na versão Figma até um ano atrás, se não me falha a memória. Agora tem essa facilidade, né? Porque a gente tinha que fazer com o mouse, clicar com o mouse e vir em flip horizontal ou Shift H, né? Agora também ele já dá essa opção por aqui. Depois nós temos a opção de layout, que significa a largura e altura do elemento que você mexe. Inclusive você tem a opção de mexer nessas propriedades mantendo a proporção. Basta clicar e selecionar a correntinha. E é isso. Eu vou até deixar a área mais vazia para dar foco justamente aqui, ó. Bom, depois, prosseguindo, nós temos a aparência. E na aparência a gente tem a opacidade. Temos também... Nesse caso não vai rolar, né? Então deixa eu pegar um quadrado. Nós temos as bordas arredondadas, que você pode também aplicar no seu elemento. Esse efeito a gente utiliza bastante, né? Você pode aplicar, inclusive, de forma individual. E aí você pode mexer em mais propriedades aqui, no caso é para iOS, para você deixar mais suave essas bordas para a versão iOS. Em aparência, a gente pode habilitar ou desabilitar o elemento e também nós podemos mexer nas opções de mesclagem, essas opções clássicas que vêm lá do Photoshop, que você já conhece, que você tem as opções de multiplicação, overlay, hard light, entre outras, beleza? Em fio, você pode alterar a cor e você pode colocar um gradiente. Outro dia eu falei gradiente no cabeleireiro. O meu sobrinho foi cortar o cabelo, aí eu falei assim, faz um gradiente aí nele, o cara, quê? Aí eu falei, ah não, é degradê, desculpa. Então, ó, você tem um gradiente, olha só. Parece um fígado, um coração, sei lá o que isso aí que eu fiz. Mas vamos voltar para as opções de gradiente. Porque você tem a opção angular, você tem a opção diamond, você tem a opção radial, enfim. As opções clássicas, né? Que você encontra em outros softwares também. E aqui você pode adicionar uma imagem. Esse é o grande barato, né? Você pode adicionar uma imagem. Você sobe uma imagem aqui, por exemplo. Olha, e substitui aquele preenchimento por uma imagem. Ah, mas eu quero mais cor. Eu quero manter uma cor ou uma corzinha. Tá bom, você pode manter. Você pode fazer o seguinte, ó. Adicionar a cor e a imagem. Então são várias opções, né? Você clica aqui no maisinho, você já tem essa possibilidade de adicionar mais fios, né? Mais preenchimentos. Você pode adicionar quanto você quiser aqui. Eu nunca testei, né? Mas ó, o tanto. Vai clicando em maisinho e vai indo. Vai indo, meu irmão. Você vai ser feliz. Bom, ainda nessa opção, voltando para ela, na verdade, nas opções de imagem, né? Você pode alterar aqui o que você as propriedades dessa imagem, né? Então, o que você quer modificar, seja luz, sombra, saturação, você pode mexer. Assim como um CapCut da vida, né? Qualquer outro software. E você pode até adicionar vídeo também, tá? Então depende da sua conta também. Ele vai adicionar um vídeo para você. Nesse caso, o vídeo só vai ser visível quando você fizer um protótipo, quando você exportar isso como protótipo, tá? Então até vou dar play aqui para você ver, que aí ele mostra o vídeo. Cadê? Selecionar aqui, aqui ó, ó o vídeo. É aquele vídeo do Mickey. Ai que delícia! Mas está vendo que tá rolando, né, o vídeo. Ele tá aqui, ó, tá rolando. Então apenas no protótipo, tá? Deixa eu voltar para cor. Inclusive você pode tirar tudo, ó. Se quiser você tira tudo e deixa só a borda. É uma maravilha. Prosseguindo então, vou falar dessa maravilha que é a borda. Você pode adicionar uma borda, tá bom? E aí você determina a espessura, você determina se você quer dentro, fora,
center, a borda. Você pode determinar também o tipo de borda que você quer. Perceba que eu estou clicando sempre nos ícones ao lado. Então eu seleciono a opção, eu estou na opção borda, stroke, e ao lado ele tem as outras opções. Tem os elementos, né, os botões onde eu clico e habilita essas outras opções. Depois você trabalha aí para que você pegue e aprenda essas possibilidades que o Figma nos permite. E também você pode customizar, né? Então eu quero deixar apenas em um lado, quero deixar apenas embaixo, ou não, quero deixar apenas em cima e à esquerda ou à direita. Você tem essas possibilidades também em Stroke. Em efeitos, nós temos as opções. Deixa eu colocar uma cor aqui. Ou melhor, deixa eu colocar uma imagem para a gente trabalhar as opções de efeito. Então, nas opções de efeitos, nós temos o Drop Shadow, que seria aquela opção clássica de sombreamento. Por exemplo, deixa eu colocar aqui uma sombrinha bem feia, né? Vou colocar verde, por exemplo, só para você ver. Olha a sombra que você pode colocar. Ah, eu quero interna. Coloque interna também, não tem problema não. Ah, eu quero outras opções, já vou mostrar. Mas você tem essas opções de Shadow, tá bom? Então, em efeitos, você seleciona a opção Shadow. Depois que você escolheu se você quer interna ou externa, tem mais duas opções. A Layer Blur, que adiciona um blur no elemento. Essa daqui também a gente utiliza bastante para dar uns efeitos, né? Olha só, pode ser tipo... Olha que interessante. Bota assim, atrás do elemento. E por fim, a gente tem a opção de Background Blur. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar o background Blur no chefinho. E vou colocar ele acima dessa imagem para você conferir. Então, deixa eu adicionar ele acima. Já tá, né? Já tá acima. Já estava. E beleza. Vou adicionar uma cor. Vamos ver se vai funcionar esse background blur. Então, adiciono uma cor, beleza. E agora adicionei o blur background. Dá para enxergar aí? Deixa eu ampliar essa área do chefinho. Ampliar aqui rapidinho só para você ver. Vou fazer o seguinte, ó. Aí, agora sim. E vou aplicar esse background blur. Beleza. E aqui eu vou tirar. Vamos ver se pega, né? Esse background blur. Ai. Então, veja que o blur não tá no chefinho. Ele tá no fundo, né? E ele acontece quando eu passo, quando eu coloco o elemento em cima de uma imagem, por exemplo. Por que que ele não funcionou na cor? Porque não dá para ter blur na cor, né? Mas na imagem você percebe que funcionou. Então esse background blur, por exemplo, é muito legal para fazer um efeito meio que de vidro, assim, esvoaçado. Tipo, você coloca uma janela em cima de uma imagem, ou de fundo, sabe? Não sei se vocês já viram aquela uns layouts onde tem um número, sei lá, um texto em cima e uma imagem de fundo, aí tá meio um blur. Você pode fazer com esse efeito, beleza? Bom, para fechar, a gente tem um layout grid, onde você pode adicionar um grid. E sobre a parte de grid eu vou falar mais de forma específica, né? Porque é importante. E a parte de exportar, que também você já vai ver em outra aula. Então, são esses os elementos da propriedade. E eles são inerentes aos três elementos que nós temos aqui. Aos quatro, na verdade, né? Ao frame, a imagem e também ao texto.
No caso, a única diferença do texto é que tem essas outras opções aqui. No texto, nós temos as opções de tipografia, onde nós escolhemos a família tipográfica que a gente quer, e aí ele vai pegar as famílias tipográficas instaladas dentro do seu computador, ou até mesmo a do Google Fonts, tá? Que você pode pegar também. Deixa eu colocar aqui nas instaladas no meu computador. Não, colocar todas. Aqui, ó. Você pode colocar todas. Depois, você tem a opção de mexer na espessura da tipografia. Então, se bold, se medium, né? Dependendo da família, vai ter todas essas opções ou não. Teremos também as opções aqui ainda em tipografia de mexer no tamanho da tipografia. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, 224 pixels. E aí ele vai aumentando. Claro que eu posso esforçar isso, aumentar manualmente. Porém, eu tenho essa opção de mexer por aqui, escolhendo os números. Tem a opção de entrelinha. Deixa eu quebrar aqui para você. A opção de entrelinha. Aí. E a opção também do espaçamento entre as palavras. É o melhor, entre as letras, né? O tracking da tipografia. Beleza? As opções clássicas de alinhamento. Perceba que eu estou fazendo tudo dentro da opção de tipografia. Tá bom? Na seção tipografia, nos elementos aqui que eu estou selecionando. E também as opções de alinhamento aqui, caso você esteja trabalhando com mais textos, né? Então, alinhamento top, centralizado ou footer. E para fechar, ainda tem a opção aqui de Type Settings. Como que funciona isso aqui? Você clica nesse símbolo e surge uma janelinha com 3 opções. Então, vamos começar de trás para frente. Em variável, você pode modificar. Se você tiver uma tipografia que não tem itálico, por exemplo, você pode mexer aqui na inclinação dela. Você pode mexer na espessura também. Se for uma tipografia que não tem essa opção de espessura, você pode mexer, forçar por aqui também. Em Details, então voltei um anterior. Tem mais opções de parágrafo, então indentação do parágrafo. Aqui, no caso, pontuação, criar listas. Se você estiver trabalhando com listas, você pode deixar aqui o texto todo em maiúsculo, uppercase, ou todo em minúsculo. Você pode também alterar o formato dos numerais, né? Depende, né, da tipografia, se ela dá essa opção. O posicionamento também aqui, no caso aqui, trata-se de números matemáticos, né? Você pode deixar, por exemplo, você vai trabalhar com números matemáticos, raiz de 2, raiz de 3. Tem essa opção aqui. Também tem que ver se a tipografia dá esse suporte, né? Enfim, mais opções, ó, números fracionados, muitas opções mesmo, tá? Em Details tem muitas opções aqui, ó. E aí você tem que trabalhar, né? Você tem que ver quais opções a tipografia te dá também, porque depende da família. Não é só o Figma aqui que disponibiliza para você. Mas, ó, muitas opções, né? Números romanos, muitas opções. Investigue aí, dê uma olhada, né? Para você trabalhar. Mas no dia a dia você vai trabalhar mais com essas opções aqui. Que são o alinhamento que a gente já viu, a parte de decoração. Então, texto sublinhado, texto riscado. Aí você pode depois trabalhar aqui com mais possibilidades. Olha, o Figma não tinha essas opções até um tempo atrás. Agora tem todas essas opções. Olha que maravilha. Você pode... Essa daqui, por exemplo, né, de erro, que a gente identifica um erro. Texto, olha como facilita, né? Você colocar isso num texto. A case a gente já viu. Esse vertical trim significa ali referente à caixa do texto, como que ele vai identificar. Listas, indentação do parágrafo e também
se você quer cortar o texto, né? Se você quer truncar o texto, em quantas linhas você quer. Então isso daqui pode ser interessante, por exemplo, se você está fazendo um layout de blog. E aí você seleciona essa opção. É isso, é assim que funciona essa opção de texto. Só para fechar, uma opção diferente que nós temos no texto que nós não temos na imagem é em layout, nós podemos determinar como vai ser a caixa, tá? Do texto. Então a gente pode ajustar ao tamanho, a altura. A gente pode deixar em um formato de fixo, né? Da caixa do texto. Ou a gente pode simplesmente adotar o tamanho do texto. Então, quando eu clico naquela setinha aqui, por exemplo, deixa eu selecionar um aqui, aí beleza. Então, eu mexi na altura vertical, né? Ele identificou de maneira automática esse tamanho. Agora, se eu venho nessa setinha aqui, ele deixa todo o texto à esquerda, então ele segue o fluxo, né? E ele aplica uma alta largura, beleza? E são essas as opções que nós temos das propriedades dos elementos. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, depois você manda aí. Inclusive, só para fechar, no texto, quando a gente seleciona o texto, tem mais duas opções aqui, né? Diferentes da imagem, por exemplo. Que é essa opção do link. Você pode adicionar um link no seu texto, né? Pode ser útil quando você está trabalhando num protótipo. E também tem essa opção aqui de selecionar itens parecidos, mas isso daí a gente vai falar num outro momento, tá bom? Então, é isso. Acho que passei por todas as propriedades aqui, ou quase todas, mas você também tem que estudar, né? Então, investigue, mexa, porque é assim que você vai aprender e vai ter fluência na ferramenta. Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários e a gente se conversa. Manda mensagem lá no grupo também, beleza? Então eu vou indo nessa, estuda aí sempre, Galuxo, Galuxa, um forte abraço, bons estudos, fica com Deus, valeu, até mais, fui.